Já pensou você ser obrigado a entregar 5% do seu salário para sustentar o partido do seu patrão? Foi isso que aconteceu com o jornalista quando ele trabalhou para um obscuro deputado do baixo clero, que hoje é um dos heróis do bolsonarismo do Pará e que está tentando sabotar o fim da escala 6 por 1 no Senado. Eu estou falando do minúsculo senador Zequinha Marinho, do Podemos. E é essa a história que eu vou contar hoje. O Zequinha pode ser um ilustre desconhecido para a maioria, mas essa semana ele colocou as digitais dele na PEC 12 de 2026, que já está sendo conhecida como a PEC da 7x0. O nome dele está junto com outros senadores lamentáveis, como o Flávio Bolsonaro, a Damares, o Moro, o Romário, que aliás não gostava de treinar, vivia matando o treino para jogar futebol na praia, mas que junto com os novos amigos dele quer que você trabalhe até morrer. Eles vão dizer que não, mas essa PEC é mais uma tentativa de sabotar o fim da escala 6 por 1, que foi aprovada na semana passada na Câmara, que agora vai ter que passar pelo Senado. Essa luta ainda não foi vencida, porque no Senado o fim da 6 por 1 ainda pode ser derrotado, ou a lei pode ser tão alterada que na prática pode até permitir escalas maiores e com salários e direitos menores ainda do que a gente tem hoje. E é isso que essa PEC 1226 está fazendo, porque ela cria um novo regime trabalhista por fora da CLT, e nesse regime estaria prevista uma jornada flexível com salários e direitos proporcionais. Ela abre espaço para acordos individuais entre patrões e empregados, que valeriam mais do que os acordos coletivos e até do que a própria lei aprovada na semana passada, nessa lógica absurda de que patrão e empregado negociam em igualdade de condições. Bom, só para a gente entender aqui, a PEC aprovada na semana passada reduz a jornada máxima permitida para 40 horas semanais, e isso sem redução de salário. Agora, nessa proposta dos senadores bolsonaristas, se você e o seu patrão negociarem e decidirem, por exemplo, uma jornada de 44 horas, tudo bem. Você trabalha 44 horas, vocês montam a escala que vocês acharem melhor, o que pode até ser uma jornada sem descanso, uma 7x0, por exemplo, e aí você vai ganhar o valor proporcional ao salário mínimo ou ao piso da sua categoria. Essas propostas dos bolsonaristas partem do princípio de que um trabalhador sozinho tem força para negociar individualmente com o patrão, que o resultado disso pode ser bom para o trabalhador. Mas a gente sabe que não é assim, né? Uma ideia dessa só pode partir da cabeça de alguém que nunca trabalhou na vida, de alguém que sempre foi patrão. Então, eu fui tentar descobrir como o Zequinha Marinho se comporta como patrão. E foi aí que eu descobri a história de um jornalista que trabalhou para ele na época que o Zequinha era deputado federal e presidente do PSC, o Partido Social Cristão. Segundo uma série de reportagens do site Congresso em Foco, lá em 2011, o Zequinha comandava um esquema de arrecadação do salário dos funcionários que trabalhavam para os deputados do PSC em Brasília. Essas matérias dizem que os funcionários do gabinete do Zequinha eram convidados a entregar 5% do salário que tinha que ser depositado numa conta do PSC numa agência do Shopping Castanheira, lá em Belém. Isso começou depois que o partido enfrentou uma crise financeira e aí teve que intensificar essa arrecadação paralela, uma arrecadação que mordia parte do salário dos trabalhadores. O caso começou com a denúncia de um jornalista que se recusou a entregar os 5%. Ele era um jornalista que já tinha experiência trabalhando na Câmara e que nunca tinha passado por isso. Então ele estranhou e ficou indignado com essa cobrança. Essa aqui é a transcrição de um e-mail que o Zequinha mandou para uma secretária, orientando ela a cobrar do assessor a caixinha. Era assim que ele chamava esse repasse. Quando esse assessor recusou pagar isso, o Zequinha mandou esse outro e-mail que diz o seguinte: Diante da impossibilidade de Vossa Senhoria autorizar o débito de 5% destinados à manutenção do Partido Social Cristão, partido que lhe patrocina a assessoria hora recebida por Vossa Senhoria, e reunião mensal do Executivo Estadual, realizada em Belém, dia 28 de março de 2011, ficou determinada a sua exoneração, o que lamentamos informá-lo nesse momento. Sim, o jornalista acabou demitido por se recusar a entregar o salário para o partido do Zequinha. Esses documentos se tornaram públicos depois que o jornalista denunciou esse caso. E depois disso, o Ministério Público Federal pegou essa denúncia e fez uma investigação preliminar. Eu consegui os cerca de 20 depoimentos dos funcionários do gabinete do Zequinha e a maioria deles confirma que eles entregavam parte do salário para o partido como uma doação, só que a maioria diz que era uma doação voluntária. Só o jornalista e outra funcionária disseram que essa doação na verdade era obrigatória e que se eles não fizessem, eles seriam punidos. Então, com base nesses depoimentos e no e-mail que aquele jornalista entregou para o MPF, o Procurador-Geral da República, da época, denunciou o Zequinha pelo crime de concussão. Concussão que é, abre aspas, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida.
A justiça então aceitou a denúncia e tornou o Zequinha réu, mas isso já tem mais de 10 anos e até hoje ele não foi julgado. Eu já vou explicar o motivo. Aliás, a defesa do Zequinha é dizer que não teve crime nenhum, que as doações foram todas voluntárias, mas o engraçado é que na própria matéria do Congresso em Foco, o Zequinha admite que todos os funcionários dos 16 deputados do PSC doavam 5% do salário. E não apenas eles, mas também todos os indicados do partido em todos os órgãos públicos do país inteiro. Todo mundo pagava isso, o que dava mais de R$600 mil por ano só nessa rachadinha com o salário dos trabalhadores. Bom, aqui eu tenho que dizer que existe uma disputa jurídica que os advogados do Zequinha fazem no processo, e esse processo ainda não acabou, então não dá para ter uma conclusão definitiva ainda sobre ele. Os advogados dizem que era tudo legal, que todas as doações eram voluntárias, e tem um argumento que eu achei bem curioso, isso se você considerar curioso como um sinônimo de cara de pau. Porque eles dizem que, mesmo que o Zequinha tivesse exigido o salário dos funcionários, ele teria feito isso como presidente do partido PSC e não como deputado federal. Logo, ele não estaria usando o cargo de deputado para exigir vantagem. E o crime de concussão só pode ser cometido por quem tem função pública. Então, se ele tivesse exigido isso, seria como presidente do partido, não como deputado. Como se fossem duas pessoas diferentes. E aí você me pergunta, isso tudo aconteceu em 2011, por que até hoje não teve um julgamento? E a resposta é foro privilegiado. Porque depois de ser deputado, Zequinha foi vice-governador do Pará, no mandato de Simão Jatene, do PSDB. Depois ele virou senador em 2018, foi eleito na esteira da eleição do Bolsonaro junto com um monte de outros bolsonaristas. Como senador, o Zequinha tem direito de ser julgado pelo STF, mas essa mudança de cargos permitiu que o processo subisse e descesse várias vezes, passasse por várias instâncias, então foram muitos recursos, muitos habeas corpus, e até hoje não teve nenhum julgamento do mérito. O processo está se arrastando desde então, e eu não vou me surpreender se um dia ele prescrever antes de ser julgado. E aqui só um parêntese, para quem não lembra, e eu mesmo não lembrava, em novembro de 2022, o Zequinha abriu as portas do Senado para um homem chamado Jorge Washington de Oliveira Souza, que foi participar lá de uma audiência pública lá no Senado. E menos de um mês depois, esse cara estava colocando uma bomba no caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Ele estava tentando fazer um ato terrorista para impedir a posse do Lula. É com esse tipo de gente que o Zequinha se mistura. E agora esse mesmo Zequinha está querendo sabotar o fim da 6x1, tentando passar uma PEC que vai não apenas abrir possibilidade legal de uma jornada de trabalho sem folga, mas também com redução de salário e de direitos, como férias, FGTS e 13º. Depois que o Zequinha foi pressionado por sindicalistas, ele veio a público dizer que é a favor do fim da 6x1. Mas se ele é a favor, por que ele assinou uma PEC que quer anular os efeitos do fim da 6x1? A resposta a gente já sabe, é sabotagem. Isso porque esses bolsonaristas, a gente já sabe, eles propõem leis absurdas, a gente reage e depois eles recuam para dizer que ouvem o povo, que eles estão atentos à voz das ruas. Até que eles fazem uma nova proposta absurda, que se a gente não descobrir a tempo, se a gente não pressionar, eles vão lá e conseguem aprovar. É assim que esses bolsonaristas agem, eles estão fazendo isso há muitos anos, isso já está manjado. Mas a gente que é trabalhador, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento porque em outubro o Zequinha vai pedir o seu voto. Ele vai querer ficar mais 4 anos no Senado. Mais 4 anos para defender propostas como essa, para defender esse tipo de política, para defender tirar salário e direitos dos trabalhadores, como supostamente ele fez quando ele era deputado do Baixo Clero. E se você é trabalhador, já salva esse vídeo aqui para você lembrar como políticos como Zequinha tratam quem trabalha para eles. E se você quiser me ajudar a seguir com essas investigações, para seguir com investigações como essa, eu te convido a fazer uma doação pelo meu Apoia-se ou pelo Pix. E essas doações, essas sim são voluntárias de verdade. Elas não vão para nenhum partido político, para nenhum deputado, mas elas são fundamentais para manter meu trabalho aqui nas redes. Muito obrigado e até a próxima reportagem.